A jornada de Paulo, de perseguidor a mártir, o livro de Atos dos Apóstolos é um relato fascinante da expansão da igreja primitiva e das incríveis jornadas missionárias de Paulo. Sua história é uma poderosa demonstração de fé, coragem e transformação espiritual. Antes de começar nossa jornada espiritual, gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal Planeta Desconhecido, deixa seu joinha, seu comentário, compartilhar com seus amigos. Vocês são muito importantes para nós. Eu sou Luiz Carlos Avelar. Deus abençoe. Vamos começar. A conversão de Paulo. Paulo, originalmente conhecido como Saulo, era um feroz perseguidor dos cristãos. Ele acreditava estar defendendo a fé judaica ao perseguir aqueles que seguiam Jesus. No entanto, sua vida estava prestes a mudar de forma dramática. Em Atos capítulo 9, encontramos o relato de sua conversão no caminho para Damasco. Saulo estava a caminho dessa cidade com a intenção de prender mais cristãos. De repente, uma luz brilhante do céu o envolveu, e ele caiu por terra. Ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 4. Confuso e cego pela luz, Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos capítulo 9, versículo 5 a 6. Este encontro transformador marcou o início de sua jornada como um dos maiores apóstolos de Cristo. Saulo foi levado para Damasco, onde ficou 3 dias sem ver, comer ou beber. Durante esse tempo, ele refletiu profundamente sobre o que havia acontecido. Deus então enviou Ananias, um discípulo em Damasco, para restaurar a visão de Saulo e batizá-lo. Ananias, inicialmente relutante devido à reputação de Saulo, obedeceu à instrução divina e foi ao encontro dele. Ao impor as mãos sobre Saulo, algo como escamas caiu de seus olhos, e ele recuperou a visão. Saulo foi batizado imediatamente e começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. A conversão de Paulo é um poderoso testemunho de como Deus pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos. De perseguidor a pregador, Paulo dedicou o resto de sua vida a espalhar o Evangelho, enfrentando inúmeras adversidades com uma fé inabalável. Sua história nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus e que todos podem ser transformados pelo poder do encontro com Cristo. As viagens missionárias de Paulo. Após sua dramática conversão, Paulo dedicou sua vida a espalhar o Evangelho. Ele embarcou em várias viagens missionárias, enfrentando perigos e desafios, mas também testemunhando milagres e conversões. Em Atos capítulo 13 a 14, vemos Paulo e Barnabé sendo enviados pelo Espírito Santo para pregar em Chipre na Ásia Menor. A missão começou em Antioquia, onde o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Após jejuarem e orarem, a igreja impôs as mãos sobre eles e os enviou. Eles partiram para Chipre, onde pregaram nas sinagogas de Salamina. Em Pafos, enfrentaram um feiticeiro chamado Bar-Jesus, que tentou desviar o procônsul Sérgio Paulo da fé. Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu o feiticeiro, e ele ficou cego. Vendo isso, o procônsul creu, maravilhado com o ensino do Senhor. Atos capítulo 13, versículo 6 a 12. De Chipre, Paulo e Barnabé viajaram para a Ásia Menor, passando por Perge e chegando a Antioquia da Pisídia. Lá, Paulo pregou na sinagoga, e muitos judeus e gentios creram. No entanto, enfrentaram a oposição dos líderes judeus, que incitaram uma perseguição contra eles, expulsando-os da cidade. Atos capítulo 13, versículo 13 a 50. Em Iconio, eles novamente pregaram na sinagoga, e uma grande multidão de judeus e gentios creu. Mas a cidade ficou dividida, e uma conspiração para apedrejá-los os forçou a fugir para Listra e Derbe. Em Listra, Paulo curou um homem aleijado desde o nascimento, o que levou a multidão a acreditar que eles eram deuses. No entanto, judeus de Antioquia e Iconio incitaram a multidão contra eles, e Paulo foi apedrejado e deixado como morto. Mas ele se levantou e continuou a pregar. Atos capítulo 14, versículo 1 a 20.
Essas viagens missionárias foram marcadas por milagres, perseguições e expansão do Evangelho. Paulo e Barnabé retornaram a Antioquia, fortalecendo as igrejas e encorajando os novos crentes a permanecerem firmes na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos capítulo 14, versículo 22. A história das viagens missionárias de Paulo nos inspira a perseverar na fé e a confiar no poder transformador do Evangelho, mesmo diante das adversidades. A prisão e o julgamento de Paulo. A jornada de Paulo não foi fácil. Em Atos capítulo 21, ele foi preso em Jerusalém após ser acusado de profanar o templo. A multidão se agitou contra ele, e os líderes judeus o acusaram falsamente de trazer gentios ao templo, o que era proibido. A situação rapidamente se tornou violenta, e Paulo foi resgatado pelos soldados romanos, que o prenderam para evitar um linchamento. Apesar das adversidades, Paulo permaneceu firme em sua fé. Ele foi levado a julgamento diante de várias autoridades romanas. Primeiro, ele foi apresentado ao governador Félix. Durante seu julgamento, Paulo defendeu-se com sabedoria, explicando que ele estava sendo julgado por causa de sua esperança na ressurreição dos mortos, uma crença compartilhada por muitos judeus. Atos capítulo 24, versículo 15. Depois de 2 anos, Félix foi sucedido por Festo, que também ouviu as acusações contra Paulo. Os líderes judeus continuaram a pressionar para que Paulo fosse condenado, mas ele apelou para César, o que significava que seu caso seria levado a Roma. Antes de ser enviado, Paulo teve a oportunidade de se defender diante do rei Agripa. Em Atos 26, Paulo fez uma defesa eloquente de sua fé, compartilhando sua experiência de conversão e seu chamado divino. Ele declarou: não fui desobediente à visão celestial. Atos capítulo 26, versículo 19. Paulo explicou como Jesus apareceu a ele no caminho para Damasco e o chamou para pregar aos gentios. Ele falou com tanta convicção que o rei Agripa disse: por pouco me persuades a fazer-me cristão. Atos capítulo 26, versículos 28. Apesar de sua eloquência, Paulo permaneceu preso, mas sua fé e coragem continuaram a inspirar aqueles ao seu redor. A história da prisão e julgamento de Paulo nos lembra que, mesmo em meio às maiores adversidades, a fé pode nos sustentar. Paulo enfrentou acusações falsas, prisões e julgamentos, mas nunca perdeu a esperança ou a confiança em Deus. Sua vida é um testemunho poderoso de perseverança e dedicação ao chamado divino. A viagem para Roma. Em Atos capítulo 27, Paulo embarcou em uma perigosa viagem de navio para Roma, onde seria julgado perante César. A viagem começou em Cesareia, e Paulo estava acompanhado por outros prisioneiros, além de Lucas e Aristarco. Eles navegaram ao longo da costa da Ásia Menor, enfrentando dificuldades desde o início. Durante a viagem, enfrentaram uma tempestade violenta que quase os levou ao naufrágio. A situação se tornou desesperadora, e todos a bordo perderam a esperança de serem salvos. No entanto, Paulo, sempre confiante na providência divina, recebeu uma visão de um anjo do Senhor. O anjo lhe disse: não temas, Paulo, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Atos capítulo 27, versículo 24. Com essa mensagem de esperança, Paulo encorajou a tripulação e os passageiros, dizendo: senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Atos capítulo 27, versículo 25. Ele demonstrou uma confiança inabalável em Deus, mesmo diante da tempestade. Paulo também aconselhou a todos a permanecerem no navio para garantir sua segurança, e todos seguiram suas instruções. A tempestade continuou a açoitar o navio por muitos dias, e eles foram levados à deriva no mar Adriático. Finalmente, os marinheiros avistaram terra e decidiram tentar alcançar a praia. O navio acabou encalhando em um banco de areia e começou a se despedaçar com a força das ondas. O centurião, desejando poupar Paulo, impediu que os guardas matassem os prisioneiros e ordenou que todos se lançassem ao mar em direção à praia, uns nadando e outros segurando em tábuas e destroços. Todos se salvaram,
Conforme Paulo havia predito, Atos capítulo 27, versículo 39 a 44. Após o naufrágio, eles descobriram que estavam na ilha de Malta. Os habitantes da ilha os receberam com grande hospitalidade. Enquanto Paulo ajudava a acender uma fogueira, uma víbora venenosa prendeu-se à sua mão. Os habitantes locais esperavam que ele morresse, mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal vendo isso. Os habitantes mudaram de opinião e começaram a acreditar que ele era um deus. Atos capítulo 28, versículo 1 a 6. Durante sua estadia em Malta, Paulo continuou a demonstrar o poder de Deus. Ele curou muitos doentes, incluindo o pai de Públio, o principal homem da ilha. Após 3 meses, eles conseguiram embarcar em outro navio e finalmente chegaram a Roma, onde Paulo foi colocado em prisão domiciliar. Mesmo em cativeiro, ele continuou a pregar o evangelho com coragem e determinação. Atos capítulo 28, versículo 7 a 16. A viagem de Paulo para Roma é um testemunho poderoso de fé e perseverança. Mesmo diante de perigos e adversidades, Paulo confiou plenamente em Deus e encorajou aqueles ao seu redor a fazer o mesmo. Sua história nos inspira a manter nossa fé firme, independentemente das tempestades que enfrentamos na vida. A chegada em Roma e o martírio de Paulo. Finalmente, em Atos capítulo 28, Paulo chegou a Roma. Após uma longa e perigosa viagem, ele foi recebido pelos irmãos cristãos com grande alegria. Paulo foi colocado em prisão domiciliar, onde passou 2 anos pregando o evangelho a todos que vinham visitá-lo. Atos capítulo 28, versículo 30 a 31 nos diz: Paulo permaneceu 2 anos inteiros na sua própria casa alugada, e recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Durante esse período, Paulo continuou a escrever cartas às igrejas, encorajando os crentes e fortalecendo a fé da comunidade cristã. Sua prisão não foi um obstáculo para a propagação do Evangelho, pelo contrário, ele usou essa oportunidade para alcançar ainda mais pessoas. Embora o livro de Atos termine aqui, a tradição cristã nos conta que Paulo foi martirizado em Roma durante o reinado de Nero. A perseguição aos cristãos se intensificou após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., pelo qual Nero culpou os cristãos. Paulo, como um dos líderes mais proeminentes da igreja, foi preso novamente e condenado à morte. Em sua segunda carta a Timóteo, escrita durante seu segundo encarceramento em Roma, Paulo expressa sua prontidão para o martírio. Ele escreve: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8. Paulo foi decapitado, uma forma de execução reservada aos cidadãos romanos, por volta de 67 d.C. Sua morte foi um testemunho final de sua fé inabalável e de sua dedicação ao chamado de Deus. Ele enfrentou a morte com coragem, sabendo que sua recompensa estava garantida no céu. A história da chegada de Paulo em Roma e seu martírio nos lembra da importância de perseverar na fé, mesmo diante das maiores adversidades. Paulo nos mostrou que, com confiança em Deus, podemos enfrentar qualquer desafio e continuar a espalhar a mensagem do Evangelho até o fim de nossas vidas.